Shalom, amados, queridos filhos, muita alegria, muita paz, muita esperança. Chegamos até você com mais uma escola profética, uma aula online que vai ao ar toda sexta-feira, nesse mesmo horário sempre, e procurando reunir a família, os filhos, em torno da mesa para ouvir a palavra de Deus. Algo bem simples, que remonta os tempos dos profetas, desde o tempo de Elias, Eliseu, quando o pai e o filho sentavam juntos, né? Tá chegando aí o pastor Rui, meu filhão amado, Fábio Gomes, Shalom, Lucas Júnior. Hoje, com esse feriado aí, todo mundo pode estar assistindo a aula, né? Reverendo Cleiton Veiga, Benção, Eliseu de Oliveira, não, Elise, né? Quem está no ar aí? A Elise, Shalom, Oliveira quer dizer Benção de Deus de Israel, né? O Diogo Bueck, o Cícero, como é que está meu amado pastor Cícero, lá de, aqui do Rio Grande do Sul, né? E o Iago Marques, é isso? Diego Reis, Rubens, aí meu filhão Rubens, como está o frio aí? Pastor Giselda Flores, aqui, Santa Maria, né? Muito bem. O Marques, Marcelo Freitas, e está conosco nossa família toda aqui. Pastora Mara, Gabriele, Cris, o Felipe, está chegando mais gente aí, né, pastora? Dá um alô para o pessoal, pastora Mara, aí. Paz a todos que estão nos assistindo hoje nessa escola online. Que Deus possa falar grandemente no seu coração e acrescentar em nome de Jesus. Vamos então orar, dar início à nossa aula com a oração. Pai, no nome de Jesus, nós oramos pedindo a tua bênção para esta aula de hoje e para cada pessoa que estiver participando conosco. Senhor, dê sabedoria, revelação, para que possamos aprender da tua palavra e guardar no nosso coração, dar frutos a 30, 60, 100 por ano. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nossa aula de hoje vai girar em torno da figura do pai. O pai, o chefe do lar, e o seu cuidado para com os filhos. Inclusive, esse ano, o tema da escola profética é Faça-me teu filho. Fala de um filho que não tem pai e pede para que alguém seja pai dele. Então, esse ano nós vamos tratar desse assunto tão importante que tem preocupado os pais, a sociedade, a situação dos filhos e o perigo que nossos filhos correm nesta sociedade cada vez mais corrupta e onde jogos como Baleia Azul e tantos outros têm levado filhos à destruição. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu estou escrevendo uma série de livros falando da visão dos 4 níveis do rio de Ezequiel, a visão de Ezequiel, e daqui a alguns dias vamos pregar aqui no sul para as mulheres, em Uruguaiana, e vamos falar sobre a mulher nos 4 níveis. Vamos falar também, escrever também sobre filho nos 4 níveis. E hoje o primeiro assunto sobre o pai águia. E vou começar lendo um versículo pedir para a pastora Mara ler Deuteronômio 32, 11. Como a águia desperta a sua ninhada
move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Aleluia. Uma palavra maravilhosa. A figura da águia é muito interessante. A águia tem algumas características que o próprio Deus, ele usa a águia como uma figura para ilustrar a sua própria pessoa. Esse texto está falando da saída do Egito. Quando Deus tira o seu povo do Egito, ele usa esta linguagem, né? Como a águia pega os seus filhotinhos, coloca em cima nas suas asas e levanta voo e sobe lá em cima, depois solta os filhotinhos e quando ele vai se bater no chão, ela vem, pega e leva de novo pro ninho. E lá no ninho ela fica circulando, sempre de olho nos filhotes. Ela tem os olhos muito preparados para ver muito longe. E mesmo que ela voe muito alto, ela não perde de vista seus filhos. Então sempre traz uma comidinha quentinha, novinha para os seus filhos, especialmente um peixe que tem ômega 3, o salmão. E então o cuidado que a águia tem com seus filhotes é muito interessante. Porque, por exemplo, construir um ninho lá em cima, no alto da montanha, nenhum animal, nenhum predador pode alcançar aquele lugar. Sem falar que a águia tem umas garras que, se ela pegar a pior das serpentes, ela esmaga. Então, é uma figura interessante de um pai, não é? E Deus, ele nessa passagem bíblica, Deus conta essa história, traz essa palavra, que seu povo estava lá no Egito. O Egito é o lugar onde tinha os piores predadores. Ali tinha os piores demônios da terra, né? Que consumiam os filhos de Israel. Então Deus vai lá e acaba com aqueles demônios e tira seus filhotes dessa forma. Como nós vamos aplicar isso em nossas vidas? Aprendendo com a águia, como ser pai, como ser mãe. Eu aqui só dei uma introdução. Nossa aula na plataforma, nós vamos abrir mais e comentar entre os pastores, que tem muito a falar sobre isso. E, inclusive, nesse momento está saindo uma coluna, o meu artigo no portal Guia-me. Está saindo exatamente esse artigo, Pai Águia. Então, quem quiser se aprofundar mais, ele vai enriquecer seu conhecimento e também adquirir alguma estratégia para cuidar de seus filhos. Então, primeiramente, vamos lá. A dificuldade que hoje muitos pais estão passando por exemplo, os filhos que estão sendo levados pela baleia azul. Como é que esses filhos são tragados por esses inimigos, esses predadores? Dizem que é lá pela madrugada que esses endemoniados aí entram em contato com os filhos. A hora que o pai está dormindo. Geralmente os dois pais trabalham. Na sociedade hoje, onde a crise, a dificuldade, geralmente os dois pais trabalham. Mas hoje nós temos que repensar se vale a pena isso. Porque o tesouro maior da nossa família e o maior tesouro de uma nação são os filhos. Então, é importante repensar se vale a pena construir uma casa bem alta, né? Ou construir um império e perder a maior riqueza, que são os próprios filhos.
ok? Então não vale a pena ganhar o mundo e perder a sua própria família. Então, o pai águia fala de um pai que cuida do filho e que está em unidade com seus filhos. E o texto que eu quero usar para ensinar como criar um filho e como é feito lá na cultura judaica. A cultura judaica é o top na questão de criação de filhos. E não só isso, né? Mas, como estamos falando desse assunto, vamos ler sobre o mandamento mais importante que Deus dá para os pais. Quando Jesus estava aqui na terra, alguém interrogou ele sobre qual o mandamento mais importante. Jesus cita esse mandamento que eu vou ler e todos nós decoramos, mas a gente não percebe que ele está linkado com os filhos, é a criação dos filhos. Então o mandamento mais importante de Deus está linkado com a criação dos filhos. Olha só, Deuteronômio capítulo 6, verso 5, diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, marca a figura coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás na tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Então, olha bem, sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, levantar-se, 4 vezes por dia, Deus manda o pai falar aos seus filhos. Então, pegue aí a chave. O pai águia, no mínimo 4 vezes ao dia, está em contato com os filhos. Ok? Depois, o que Deus diz? A primeira coisa mais importante: ensinarás teus filhos. É o pai que tem que ensinar os filhos. É o pai que tem que brigar. Hoje, infelizmente, hoje nas escolas, está uma briga aí nas escolas para que os professores venham querer ensinar nossos filhos coisas que não pertencem aos professores. Pertence aos pais ensinar as suas crianças. Então, vamos ser águia aí, ok? Então, Deus continua falando, né? Ao deitar-se, ao levantar-se, você vai ensinar os teus filhos o mandamento mais importante. Então, vamos repetir o mandamento mais importante? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também atarás, também as atarás, por sinal nas suas mãos, e também o frontal entre seus olhos, que é aquilo, e também nos umbrais de sua casa. Então observe bem os detalhes que Deus dá. Olha as palavras-chave aqui: amar a Deus, coração, com todas as suas forças, as palavras que Deus deu, ensinar os filhos, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Fala a palavra mão, palavra olhos, umbrais, porta das casas, umbrais da tua casa. Então, se você quer caminhar um pouquinho, voltar lá no passado, nós vemos lá no livro de Gênesis, que Deus criou o primeiro filho dele, Adão. Diz assim: Adão, filho de Deus. Adão foi criado por Deus, era um filho. Deus manda ele cuidar a porta da casa dele, o paraíso, guarda.
tua casa. Era dever de Adão cuidar da sua casa, proteger suas portas. E quando falo portas, eu falo dos olhos também, das portas que nós temos que se comunica com o mundo. E Adão não vigiou. E a serpente veio e entrou na sua casa, nos seus limites, e derrubou a mulher Eva. Então, a partir dali, Adão perde uma posição extraordinária. E ele cai para baixo. A partir dali, Adão, ele deixa de ser um filho de fato, apesar que é um filho de direito. Mas, a partir de Adão, os homens já passam a esquecer do Pai, Deus, e cada vez menos se fala em Deus Pai. O homem vai se afastando de Deus e vai perdendo a identidade de filho. Então o homem vai perdendo a sua identidade de filho desde Adão e os filhos de Adão. Porque Adão, o pai, deixou a porta aberta, não protegeu sua casa, a humanidade toda se perdeu. Então agora Deus volta e começa a dar mandamentos desde Abraão e vem vindo. E quando chega aqui, ele fala para Moisés, falar ao povo de Israel, o mandamento mais importante é esse: amarás o Senhor teu Deus. Observe bem, 4 níveis de vida. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua mente, todas as suas posses, ou então todas as suas forças. Então, o ser humano ele tem 4 níveis de vida. Ele tem a vida física, ele tem a vida emocional, ele tem a vida mental e tem também a vida espiritual. Quando Adão pecou, ele perdeu essa vida, o 4º nível. O nível da águia, Adão perdeu. O 4º nível de vida é a vida espiritual. A vida espiritual dele começa a secar. E a emocional também. E depois a mental, emocional e física. Agora Deus dá uma dica de como recuperar esses 4 níveis. Amar a Deus com toda a força física, amar a Deus com toda a força emocional, amar a Deus com toda a força mental e com toda a força do coração. O coração é a parte mais importante. Então é aqui que o inimigo rouba nossos filhos, pelo coração. Então o que Deus diz? O primeiro mandamento é esse, pai. Estou falando aos pais agora. Então olha o que Deus diz. O primeiro mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, então no coração dos pais. E ele ensinará aos filhos. Então o pai tem que saber de cor essa oração aqui, esse mandamento, que essa palavra aqui faz parte da oração mais importante de Israel, que é o Shema. E inclusive nós temos aí o fundo musical do Shema, né? E Deus diz para os pais falar isso todo o tempo, 4 vezes no mínimo por dia. Então aqui tem um segredo. Você tem que falar para o teu filho quando ele acorda de manhã. Tem que falar com o teu filho quando você está andando pelo caminho. Quando ele se assentar, se levantar. Então, sentado, andando, deitando, todo o tempo o pai vai falando com o filho. Então, isto fala de uma comunhão íntima entre pais e filhos. Fala que o pai tem que transmitir esse amor pelo filho. Então, todos os filhos que não têm esse contato com o pai, várias vezes por dia, aquele filho torna-se presa fácil para o inimigo, que entra hoje está entrando através da internet, e tenta levar os filhos. Por exemplo, quando o filho entra numa quadrilha, quando o filho entra num grupinho,
a tática do inimigo é fazer com que ele se sinta importante naquele lugar. Que ele se sinta amado. Porque na casa dele ele não é. Então o inimigo sabe como pescar o filho, pelo coração. Então, por isso que Deus sai na frente e diz: pai, você tem que usar estas armas que eu vou te dar, essas chaves. Pelo menos 4 vezes ao dia, você tem que ter uma palavra com o teu filho, ensinando ele. E aí Deus acrescenta: também atará as palavras como sinal na mão. Quando você está do lado de uma criança pequena, você sai do lado dela, a primeira coisa ela pega a tua mão. Não é verdade? Ontem eu preguei junto com o Isaac, né? E eu subi o altar, ele, a primeira coisa, pega na mão. Porque a criança se sente mais segura quando o pai pega na sua mão. E Deus é um pai tão amoroso que quando Jacó sai de casa, Deus fala para ele: eu te tomo pela tua mão e não te soltarei, não vou te largar, até que cumpra o propósito que eu tenho para a tua vida. Então Deus está dizendo assim: eu sou o pai águia, que eu pego o filho pela mão e não solto o filho jamais, até que ele alcance o propósito. Então Deus fala: pensa na mão do teu filho, veja o que ele tem na mão. Me empresta aqui um celular aí. Se eu pudesse hoje ter a chance de criar filhos outra vez, com todo respeito, isso aqui eu não daria para meu filho antes de 14, 15 anos de idade. As maiores decepções dos pais estão aqui. As maiores decepções dos pais estão hoje com seus filhos na internet. Então a internet é uma porta aberta. Deixa eu tirar uma foto aí. A internet, aquilo que Deus mandou colocar na testa da criança, tá? É a palavra de Deus. Agora, o que está na testa dos nossos filhos hoje? Quer que eu te diga o que está na testa? Isso aqui, ó. Toda criança tem isso aqui na sua testa. Dia e noite. Não é verdade? Que idade tem o Felipe? 12. Já tem o seu... Já entra na internet, já... Ó, então, a mãe deu uma piscada, ele está ali... assistindo coisas saudáveis. A mãe piscou, apareceu lá qualquer imagem horrível, pum, foi. Quando você vê que seu filho está fechado no quarto e tem acesso à internet, fique esperto. Porque é ali que está acontecendo as maiores desgraças dos pais. Se eu tivesse uma nova chance hoje de ser pai outra vez de todos os meus filhos, isso aqui não entraria na sua vida até a fase que eles entendessem, pelo menos, fosse responsável por si mesmo. Primeira coisa que os filhos fazem é quando eles entram na internet, eles colocam a senha aqui. O pai não pode entrar ali na senha. Todos os filhos que têm acesso ao Facebook e seus pais não têm a senha, o filho está dizendo: o pai está do lado de fora. Ele está no outro mundo, sem acesso. Aqui só eu entro. Engraçado, né? Eu tenho meu telefone, meus filhos vêm toda hora e pegam, e entram, e falam, pegam minha senha. Mas se eu pegar o telefone deles, não sei quantos... A Gabi não tem senha, né? Mas... A Gabi estava me olhando aqui. Mas... Estou falando dos filhos em geral, ok? Faz o teste aí. O filho entra lá no Face e lasca a senha. Aquele filho está dizendo assim, ó: pai, tu está por fora, tu não é dono de mim, eu faço o que eu quero, e eu já tenho uma serpente lá dentro que me comunica com ela, e tu não pode saber do que eu falo com ela. Então, assim como a serpente enganou Eva lá no jardim de uma forma virtual, esta geração está sendo enganada hoje de uma forma também virtual.
A nossa geração está sendo tragada por essa mesma serpente que lá no jardim derrubou Eva e toda a raça humana. Então não tem coisa pior do que nós estamos vendo hoje, de uma geração que os pais não têm acesso aos filhos. De quem é esse aqui? Meu. Ah, não. Então a geração, o pessoal vai pensar que é meu aqui. Vou tirar essa capa aqui. E então, a pior coisa que poderia acontecer é uma geração, a geração que entrou aqui dentro e ela se perdeu lá dentro. Sabe aqueles filmes de antigamente, de ficção, que a pessoa entrava dentro do computador e se perdia lá dentro? Alguém sabe de algum filme aí que viu uma vez? Eu acho que vi um na vida, que o cara se perdeu dentro do computador. Essa geração está perdida dentro do mundo virtual. Ela está perdida lá dentro. Os amigos estão lá. Ali apareceu novos pais. Ali apareceu a serpente colorida de uma nova forma, tão bonita, que passa o dia todo. E então toda aquela criança que não sabe ainda se defender, não tem um filtro na mente, ela é facilmente estragada por essa serpente. Por isso escrevi esse artigo, que o pai águia vem e pega a serpente, esmaga a serpente que está pegando os seus filhos. Ok? Então eu vou ensinar como é que o pai águia consegue esmagar essa serpente. Primeiramente, o pai águia, a ilustração aqui é o pai Adonai, nosso pai celestial. E é o pai que ensina como fazer, o dever dos pais. Então, primeira coisa, nunca deixar que os filhos ouçam vozes estranhas. Se seu filho ouvir qualquer estranho dentro da sua casa, imediatamente repreenda ou tire completamente. Não deixe ninguém, nenhuma voz estranha, ensinar teu filho. Voz estranha. Nós já ensinamos na igreja os membros não ouvir outros pastores estranhos. Pois existem muitos, né, que são predadores, né? Assim também, como os filhos não ouvir pais estranhos. Se um filho ouvir o conselho de alguém na internet, é porque ele traiu seu pai. Ele já cortou a conexão com seu pai, no coração. Ele está presente fisicamente, está presente emocionalmente, mentalmente, mas o coração não. O pai já perdeu o coração do filho. Então, o segredo de Deus é laçar o filho com laços de amor. Tem que conquistar o coração do filho. Olha como é que nós vamos fazer isso. Toda vez que faltou o abraço, faltou o carinho na vida dos filhos, ele procura nas fontes externas. Então, o que eu ensino nessa aula é o seguinte: o pai águia tem o dever de proteger o filho fisicamente. O pai águia tem o dever de alimentar o filho na vida física do filho. O filho nasce, o pai já pega no colo. Está protegendo fisicamente. Agora, emocionalmente, como você cuida do seu filho emocionalmente? Um filho precisa, todo dia, dizem, né, os psicólogos aí, que pelo menos 10 abraços, é isso? O filho precisa sentir o abraço. O filho está chorando muitas vezes, pequenininho, você vai abraçar ele e calma. O filho precisa ouvir, eu te amo. Há poucos dias vi uma entrevista, acho que Bolsonaro, né? Acho que ele disse que não consegue dizer que ama os filhos. Apesar de que ama, os filhos têm certeza disso. Mas isso é uma coisa de gaúcho, macho, tia, que não consegue dizer eu te amo. Mas o maior mandamento é esse. Deus está dizendo, você tem que ensinar o filho. A palavra eu te amo tem que ser abundante na vida dos teus filhos. Pois beijar teu filho, dar um beijo
Então, o pai águia cuida, alimenta, abraça, beija. No terceiro nível mental, é ele que ensina. O pai não pode abrir mão disso. Quem decide que o filho vai ouvir é o pai. Inclusive, agora há poucos dias, quase que entrou esse lamaçal aí nas escolas, de entrar nas escolas há poucos dias aí Oi? Não é esse que entrou na escola, entrou a questão lá de as escolas ensinar as crianças a respeito da vida sexual. Se entrasse algo parecido com isso, nós, os pastores, deveríamos pensar seriamente ter nas suas igrejas uma escola. Porque não dá para nós permitirmos que alguém venha ensinar para os nossos filhos aquilo que nós não queremos que seja ensinado. Então, nível 3, nível mental, o pai águia tem que ensinar o filho. Ok? Então, aqui, eu poderia dizer assim, ó, o pai no nível do boi. Vou trocar agora. O pai no nível do boi é o pai que só trabalha. O pai que só trabalha, ele não tem tempo para o filho. Chega em casa cansado, quer olhar a televisão, logo o pai vai dormir. Ele sai cedo de casa, o filho não acordou ainda. Quando ele volta, cansado do trabalho, ele não tem tempo para dar um abraço no filho. Eu sei que a crise do mundo de hoje força os pais a trabalhar dia e noite. Pense bem. Então, o pai no nível do boi só trabalha. O pai no nível do leão é o pai aquele que é amigo. O amigo dá abraço, carinho, a vida afetiva. Nossos filhos têm uma vida emocional, eles têm um tanque emocional que precisa ser cheio. Então, o pai deve abraçar. Esse pai, no segundo nível, ele abraça, ele beija, ele dá palavras de incentivo, ele levanta a moral dos filhos. Então, quando nessa fase os pais começam a humilhar os filhos, tu não vale nada, comparar os filhos com outros irmãos e humilhar, ele vai ter que buscar, aquele filho vai buscar essa força emocional lá fora. E é aí que está o perigo. Da mesma forma na mente, quando o pai não ensina, não responde as perguntas do filho, ele vai buscar a resposta lá fora sozinho. E é aí que ele se perde. Mas o quarto nível, o mais importante, é o nível do coração, o nível espiritual. E é aqui que o pai precisa ser o intercessor do seu filho. E depois que o filho chega à idade de 13, 14 anos, o pai é um profeta para o filho. Então é muito, 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 muito importante. Primeiro nível, cuidar, proteger, alimentar fisicamente o filho. Segundo nível, cuidar, proteger a vida emocional do filho, alimentando, dando força, carinho, abraço, eu te amo 10 vezes por dia. Terceiro nível, esse aqui é o mental e financeiro. O pai é o provedor e o pai é o professor. O pai tem que ser o diretor da escola onde o seu filho estuda. A maior escola, a melhor escola é a sua casa. Isso aí, antigamente, era só o que acontecia. No tempo da Torá, no Antigo Testamento, as pessoas não tinham escola. A escola mais próxima para algumas pessoas era quilômetros enormes, onde tinha a escola dos rabinos. Então, os filhos aprendiam com a mãe, com o pai. Depois que eles... Toda a Torá era lida, ensinada, especialmente pelo pai e pela mãe. Depois disso, a criança ia para uma escola no rabinato. Pelo menos o povo judaico. Então essas crianças, ninguém tomava essas crianças. Até hoje. Se você vai em Israel, você vê como é outro mundo. Não tem nada a ver com o que a gente vê aqui. Então vamos lá. Vamos recapitular para você ter uma ideia. A casa, a tua casa,
deve ser construída como um ninho de uma águia. A águia vai lá no pico da montanha, constrói lá em cima, está falando de um lugar inatingível pelo inimigo. Então você cerca, quando os pais compram televisão geralmente, acabam, coloca lá uma senha lá, para as crianças não acessar certos canais. Você vai fechando as portas para o inimigo. A internet é uma porta para os olhos. Tem que ir fechando essas portas. E estratégias. A águia, ela traz alimento para os filhos todos os dias. Alimento saudável, alimento fresquinho. E esse alimento fresco fala da palavra de Deus. Ensinar o filho a palavra de Deus. Se o filho aprender desde pequeno, Provérbios 22:6 fala isso, que ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e mesmo depois de velho ele não se desviará dele. Ok? Então, na vida física, o pai é o protetor dos seus filhos, o provedor do alimento para os seus filhos, físico. No nível emocional, o pai, ele é o amigo, o companheiro de seu filho. Por isso que na escola profética, a figura mais importante é um pai segurando a mão de um filho. É assim que o profeta Elias caminhava com o profeta Eliseu, o seu filho Eliseu, até que ele chegasse a se tornar adulto, né, espiritualmente. Então, o pai que está nos 4 níveis é chamado pai águia. O pai que só cuida de dar para o filho as coisas e só pensa no material é um pai que está no nível do boi. Ele pode criar um filho até chegar à maioridade, depois ele perde aquele filho para qualquer coisa que aparece por aí. Então, aqui tem uma palavra de João 15:15, que fala de Jesus. Jesus, ele fala uma palavra interessante. Ele fala de amizade. Então, ele fala do amigo discípulo e chama os seus discípulos, não vos chamo mais de servos, chamo de amigos. Então, Jesus tinha essa vida com os seus filhos na fé, de amigo. Ele caminhava com eles e cuidava deles. Ele era um pastor, ele era um pai, ele era também um amigo, um provedor para os seus filhos. E enquanto seus filhos não estavam ainda prontos, ele continuava só dando, até que eles chegavam e cresciam, então eles passavam a dar também. Então o pai, ele tem a responsabilidade de formar a criança à imagem de Cristo. Romanos 8:29 fala dessa mentalidade. E ver se eu tenho mais alguma coisa. A última coisa que eu acho importante aqui. A maior responsabilidade de um pai é a parte espiritual, que o pai também não pode dar para qualquer um. Então, na sequência da vida de um filho, ele nasce, estou falando da cultura judaica, nasce, é apresentado com 8 dias, é feita a circuncisão, depois fica 3 anos sem cortar o cabelo, depois corta o cabelo, apresenta para Deus, faz outro voto. Com 13 anos, o filho é apresentado no templo. Até esse dia, o pai e a mãe já ensinaram toda a Bíblia para ele. Ele já leu tudo. Ele já sabe ou de cor ou quase que de cor. E aí chegou uma nova fase na vida dele, em que aquela criança vai agora estudar com pessoas mais especializadas na palavra de Deus, professores rabinos. Mas o pai, ele não pode transferir essa responsabilidade para outra pessoa. Desculpa eu falar, amados, mas nem para pastores o pai pode transferir a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus para os filhos.
Não adianta os pais jogar as crianças para a igreja e dizer, vai para a igreja, mas o pai não vai. O pai tem que ser o exemplo. Não tem como. A escola de profetas entre pai e filho, ela não tem como transferir a responsabilidade para outros. Eu recebo muitos pastores que trazem os seus membros na nossa escola profética. Mas eu não me relaciono com os membros dos pastores. O pastor tem que se relacionar com os membros. Eu apenas vou agir quando o pastor traz seus membros para receber a unção ali na escola junto com o seu pastor. A responsabilidade do pastor não pode ser passada para o profeta. E a responsabilidade do pai não pode ser passada para o pastor. Então isso é muitíssimo importante. Não tem como o pai querer que o filho seja pastor se o pai é desviado. O teu filho vai ser como você é. Você que formata o filho. Você ensina o filho o caminho que deve andar. Tem uma história muito interessante que acho bom contar, de um certo cientista que se enclausurou dentro de uma laboratório e ele criou lá um pintinho. E pegou um ovo de galinha e tal, tudo no laboratório. E o pintinho saiu ali, nasceu, né? Na barriga de aluguel lá no laboratório. E o cientista mancava no pé, então ele andava assim. E aí o pintinho ia atrás dele. Daqui a pouco o pintinho está assim também. Está mancando também. Não tem como. Então o que Deus está ensinando para os pais que tem até uma certa idade, que é o pai e a mãe e pronto, eles que têm que assistir. Então vamos lá, vou colocar uma responsabilidade para os pais agora. Que os filhos têm que ouvir esse estudo. O pai acorda o filho de manhã com a palavra de Deus na sua boca. Inclusive quero falar isso para todos os nossos colegas. Todos os dias eu posto nos meus grupos uma meditação para os meus filhos. Isso é responsabilidade minha. Às vezes no meu grupo lá chega vários pastores e colocam outras meditações diferentes. Você tem que colocar para os seus filhos, não para os meus. A mesma coisa para todos os pais. É você, o pai, que vai escolher o que você vai passar para o teu filho de manhã. É você. Então você vai discernir o que é bom para ele. Inclusive quero comunicar aqui o nascimento do Noah. Semana passada não teve aula, né? Não pude comunicar. Mas o Noah está no quantos dias já, mãe? 16 dias hoje. Ele já come linguiça, churrasco? Não. Noah nasceu e só toma leite de vaca. Não? Só toma leite ninho. Não. Só toma leite condensado. Não. Só toma leite da mãe. Então, é o período dele. Então, é isso que eu quero passar para os pais. É só o pai e a mãe que sabe o que o filho vai poder comer naquela hora, tomar. Não tem como. Ah, mas está passando uma comida muito boa ali na frente, vai passando. Até ontem uma menina lá na igreja falou assim, ô pastor, vi falar que tem um pastor vindo aí em Porto Alegre e eu queria muito ir lá. Eu digo, filha, você quer por quê? Não, eu quero conhecer. Digo, olha, fique à vontade, mas eu acho que com os problemas que você está enfrentando com os filhos e tanta luta, às vezes não tem nem o que comer, e querer viajar para conhecer uma pessoa, acho que a melhor pessoa que você tinha que conhecer, você já conhece, Jesus. Só um pai vai dizer isso para ela, não é? Tem que sair para que conhecer? Não, quem tem que dizer é o pastor, o pai dela. Então o pai, ele vai examinar o que é bom para aquele filho comer. Assim como o pastor vai examinar o que é bom para o seu filho comer. Tem momentos que nós estamos falando de um assunto muito interessante, mas não é próprio para uma criança. Então o pai que discerne.
Ok? Então, muito bem. Então, o pai, a responsabilidade de separar o alimento até uma certa idade da criança, até que ele possa discernir o que ele vai dar para o seu filho. Eu vou falar um pouquinho mais do quarto nível de pai. O primeiro nível, repetindo, para quem chegou agora, você protege o filho no nível físico. O teu filho tem corpo físico, tem emocional, tem mental e tem espiritual. O pai, a tarefa dele é cuidar desses 4 níveis do filho, para que o filho seja completo, para que o filho seja bem-sucedido, para que seja um filho águia. Semana que vem eu vou falar do filho águia. O artigo já está pronto. Então, você quer que seu filho seja águia? Ele tem que ser completo na vida física, vida emocional, vidas mental e espiritual. O livro de Jó, capítulo 1, versos 4 e 5, diz que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado meus filhos, e blasfemado contra Deus. E em seu coração assim fazia Jó continuamente. Jó todos os dias orava por seus filhos. Então, no nível de águia, pai águia, ele ora por seus filhos todos os dias. Ontem eu preguei em Faxinal Soturno e eu falei exatamente isso. Se o pai é águia, ele sobe o monte para orar, mesmo que ele esteja desviado, por amor de seus filhos. Se o pai é águia, ele ora por seus filhos e tem uma vida santificada por causa dos filhos. Jó santificava todos os dias os filhos. Como que Jó fazia? Todos os dias orava e ofertava pelos filhos. Então, ofertar pelos filhos é santificá-los, é resgatá-los. Em Êxodo 12 e Êxodo 13, Deus separou os primogênitos e Deus disse que os primogênitos eram dele, são meus, diz o Senhor. Se o pai quisesse ficar com os primogênitos, ele tinha que santificar. O que é santificar? Ofertar por eles. Então, o pai águia, ele não perde a oportunidade, ele santifica por seus filhos. Em João capítulo 17, Jesus ora e ele diz isso, que ele se santifica pelos filhos. Aleluia! Então esse amor de pai, o pai águia, mais uma coisa que não está aqui, mas quero falar, o pai águia, Jesus também diz assim, aquele que o pai me deu está na minha mão e de ninguém consegue me tomar. O pai águia pega o seu filho e ninguém toma o seu filho de suas mãos. Então ele tem essa característica de proteger, guardar, segurar seus filhos. Agora vamos ver um outro exemplo de pai, é muito lindo aqui na Bíblia, que é o filho pródigo. Então o filho pródigo é aquele filho que está em casa e acha que lá fora está melhor. Ele não valoriza o pai que tem. É um filho, né? Vamos dizer, um filho, não vou dizer galinha porque é feminino, mas um filho pinto. Despreza o pai e vai embora e deixa o coração do pai partido. E quando ele está lá no mundo, ele passando o trabalho, é que eu vou falar de filho águia na semana que vem, então eu tenho que falar dos filhos pinto também, né? O filho pinto só cisca para baixo. Ele não vê ao redor dele que tem uma fazenda, que tem ali um pai, cabelos brancos, ele não enxerga nada, né? E vai embora. Mas o pai águia, mesmo que o filho foi embora, levou seus bens, gastou tudo com prostitutas. Quando o filho volta para casa,
o pai recebe. Então o pai águia, ele não está nem aí com a fortuna que o filho gastou. O pai águia sabe que o valor de um filho está muito acima de todo o dinheiro do mundo. Aleluia. Diga aleluia. Agora vamos falar de uma unção para os pais. Eu sei que tem muitos pais hoje que estão nesse momento chorando. Não é fácil ver nossos filhos sendo tirados de nossas mãos. Miqueias, capítulo 1, verso 26, fala: tornei-me calvo como a águia e pranteei pelos meus filhos que foram levados embora. Filhos de minhas delícias, que foram levados algemados. Muitos filhos estão algemados e levados embora, cativo. Então o pai pranteia, chora, jejua. Em Malaquias 4,6, Deus fala assim, que Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Então, esta unção, ela é para os pais e para os filhos. É muito, muito importante que você saiba que existe uma unção. Aleluia. Existe uma unção para filhos e pais. É a unção de Elias. Vai um cafezinho? Aleluia. Então, recapitulando algumas coisas aqui. O pai boi é aquele que simplesmente gera um filho e deixa lá. Ou então trabalha e dá as coisas nada mais. Ele nunca consegue se tornar, proteger o filho como um leão, nem criar como um homem. Mas o pai águia, ele sabe que toda a vida dele, a missão da vida dele, é proteger aquele filho, pegar ele pela mão e levar até que ele cumpra a sua missão no final da sua vida. Aleluia. Bom, se alguém tiver alguma pergunta aí sobre o que estamos falando, é muito importante, porque nós estamos aqui supostamente numa sala de aula, né? Eu achei importante falar desse assunto hoje e de nós orarmos hoje por nossos filhos, porque a oração de um pai, ela tem muito poder. Eu lembro de um homem que eu conheci no Rio de Janeiro, um homem muito, 2 metros de altura, acho, magro. Eu cheguei na casa dele e ele estava chorando muito e mostrou assim: pastor, aqui nesse quarto era o quarto da minha filha. Minha filha foi criada com todo carinho, com todo amor, fez faculdade, e veio um bandido lá da Rocinha, levou minha filha, conquistou o coração dela. Ela deixou a faculdade, deixou a família, aqui está o quarto dela fechado. Aí eu disse para ele: quem é que manda na sua casa? E ele: sou eu. Parece que é Joaquim o nome dele. Eu digo: você manda? Mando. Então o senhor abre a porta desse quarto e ordena que o demônio que levou a sua filha saia dela e ore para que ela volte para casa. Aquele homem ficou enfurecido e gritou: demônio que levou minha filha, eu te ordeno, sai da vida dela. Minha filha vai voltar para casa em nome de Jesus. Nós concordamos. 1 mês depois a filha estava em casa, completamente livre daquele espírito maligno de rebelião que levou ela embora. Então essa oração do pai é muito importante. Em João 17:11, Jesus disse: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. É muito importante que os pais saibam que seu filho saiu de casa, ou abandonou, ou até mesmo os filhos espirituais abandonaram a igreja,
né, Johnny Vinícius? Meu filhão lá de Itapema, né? Navegantes. Muito importante, às vezes nós temos um filho na igreja ou em casa que simplesmente vai, visita uma igreja e chega lá e fica por lá, nunca mais aparece. Quem rouba um filho assim é o diabo. Às vezes o diabo está usando uma pessoa física, que pode ser até um outro pastor. Aqui no Sul nós tínhamos muito disso. Pastores que roubavam ovelhas. Aí uma época eu fiz um artigo sobre ladrão de ovelha. Nós temos na Bíblia um exemplo desse, que é o Davi. O rei Davi roubou uma ovelha do vizinho, que por acaso era seu soldado íntimo, seu amigo. Ele roubou a mulher do cara. A partir daquele dia, Deus manda um profeta visitá-lo e dizer para ele: você vai ter que julgar um caso. Certo homem roubou uma ovelha de um pobre pastor. E ele tinha muitas ovelhas e roubou do vizinho. E o próprio Davi deu a sentença para ele. E a partir daquele dia, a sentença de Davi continua até hoje de pé. Os que roubam ovelha, os filhos dos outros, sempre terão a espada permanente no seu lar. Sempre terão filho contra filho dentro da sua casa. Violência, tristeza. E Davi teve que perder em 4 níveis o que ele fez para o filho do seu amigo. Então os filhos são coisa muito sagrada. Deus não leva ninguém para compadre que derruba o filho dos outros. Deus não leva ninguém para compadre por destruir o filho dos outros. Satanás é o primeiro ladrão que aparece na Bíblia. Satanás chega lá dentro do jardim e rouba o coração do filho de Deus, Adão. O que Satanás colocou na cabeça de Adão é que Adão poderia ser independente. Amados, é muito sério o que eu estou falando a respeito de independência dos filhos. O bom filho nunca se julga independente do pai, nem mesmo depois de cabelos brancos. Porque é uma unidade composta entre pai e filho. Deus fez o pai e o filho para viver junto, por isso que é difícil as pessoas entenderem Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque as pessoas não entendem de unidade. Entendem de independência, porque Satanás lançou essa independência para Adão. Então, lá no jardim, o primeiro filho, Satanás fez com que ele proclamasse a sua independência. E Adão, então, se separou de Deus. E quando ele se separou, então, ele perdeu as bênçãos da unidade que ele tinha com Deus. Então, o filho unido com o pai, ele tem algo extraordinário. Eu até pensei essa semana, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Quando você coloca a tomada, me empresta essa tomada, não tem como uma tomada em cima e embaixo? Não tem. A tomada, a parte da luz, aqui, ó, esse aqui, essas duas aqui, ó. Se tu me alcançar aqui, já te mostro. Aqui. Isso. Olha só. O filho sempre é receptor. O pai sempre o doador. Ó, quando acontece isso aqui está a energia, o pai. Aqui está o filho recebendo. Quando os dois são um, pum, a mesma energia do pai passa para o filho. O mesmo poder do pai passa para o filho. Mas quando o filho é rebelde e não se submete, ele quer estar por cima. Aí dá curto-circuito. Então todo filho sábio, ele quer estar sempre recebendo. Que a melhor coisa é receber, né, para o filho. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber, mas na verdade,
Melhor é receber. No caso do filho, né? E o caso do pai. O pai se realiza em dar. O filho se realiza em receber. Se quiser fazer uma pergunta para os filhos, vão concordar. Então o filho está aqui nessa posição de baixo. E o pai em cima. Satanás quis inverter as coisas. Dizer que ele tinha poder. Que não precisava depender do pai. Então foi feito isso aqui. E o homem desceu. E aquela energia logo acabou. E o homem começa a adoecer, entristecer, perdeu a capacidade mental e espiritual. Então, Jesus vem como filho. E Jesus diz, eu e o Pai estamos assim. Eu e o Pai somos um. Por isso que Jesus, onde ele colocava a mão, ele explodia tudo, né? Porque era ele e o Pai. Amém? Então Jesus ora em João 17, 21, a oração de Jesus. Ele ora assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que me enviasse. Então é a oração de Jesus. Então Jesus quer ter um relacionamento conosco através da oração. Quando você para de orar e você começa a se distanciar de Deus, e começa a pensar que é certo, e começa a querer ser independente, olha, aí começa a decadência. Bom, eu vou continuar depois na aula falando do governo de Deus e como que Deus criou o homem, né? Quanto falta para nós aí? Temos tempo, Gabriel? Quanto? Estamos a 1h10. Bom, muita gente não... Hoje é feriado, né? Dá para ir falar um pouco mais, né? Aleluia. Então, quando Deus fez o homem, Deus criou o homem com essa necessidade. O homem não foi feito independente e não foi feito completo para viver independente. Ele precisa estar conectado. Agora observe. Vamos passar isso para a igreja agora, para a vida espiritual. Todo filho que é independente do pai e não se sente filho, quer ser mais que o pai, quer falar igual ao pai, quer debater com o pai, quer concorrer com o pai, não aceita a paternidade, ele vive assim. Ó, aqui é o filho. A tomada que liga é igual a ele. Não gera poder. E os filhos dele serão igual também. Faltou energia, filho. Aí ele tem que viver de unção emprestada. Vai lá e busca unção, termina. Vai lá e busca unção, termina. Então, hoje, há uma doença, não só no mundo, como dentro da igreja, de filhos que não conseguem se submeter à paternidade. É uma doença. Ela veio desde o jardim do Éden. Satanás é o pai daqueles que não se submetem à paternidade. Nós precisamos recuperar isso. E imediatamente. Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, olha só. Quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que significa aquele que governa como Deus, então, quando você se submete à paternidade, você se torna semelhante ao teu pai. Então há uma conexão. E aquela conexão traz o governo de Deus para a terra. Então isso é muito importante. Gênesis 1, 26, 27, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus fez o homem a si mesmo, dependente dele. Como
os filhotes de águia são dependentes dos pais águia. E os pais águia se realizam em que seus filhos sejam bem alimentados, supernutridos, abençoados, e um dia se torne a sua imagem e semelhança. Finalizando, o pai águia, quando vê a cobra chegando perto dos filhos, ela vem e esmaga a sua cabeça. O filho águia, quando cresce, nenhuma serpente, nenhuma baleia azul, nem cor-de-rosa consegue lhe tragar. Se nós criarmos nossos filhos dentro dessa paternidade, não haverá baleia azul que possa nos roubar. Eu quero finalizar falando da unção, da união que gera unção. Aqui no Rio Grande do Sul estamos vivendo um momento muito especial. Agora mesmo está o pastor Rui aí. Aqui no Rio Grande do Sul nós estamos vivendo assim um momento de muita paz, né, pastor Amaro? Uma alegria. Quando a gente vai pregar nas igrejas, a gente parece que é arrebatado. Ontem fui pregar em Faxinal Soturno, né? Parece que a gente levitava. A unção está no ar. A unção está em todo lugar por onde a gente anda. É que nem aconteceu há poucos dias, a gente foi aonde? Lá em Santa Catarina? Guabiruba. O pastor Clóvis, né? Está vindo com 65 pessoas, 75 pessoas de Guabiruba. Guabiruba, é isso? Guabirubá. A unção é tão grande naquele lugar que na rua, quando alguém falava a palavra Jesus, as pessoas tremiam. Na rua, as pessoas caíam. Um lugar que era muito endemoniado, mas só de falar ali, aquela unção foi contagiante. Oh, glória! Aleluia! Oh, recaparacha! Eu vou finalizar falando de Pai. Mateus 6,9, Jesus disse: quando orardes, orareis assim: Pai nosso. Observe que o próprio Jesus nunca, em toda a história, quis se igualar a Deus. Ele sempre se submeteu. Jesus fez o papel, esse papel do receptor. Deixou que Deus fosse o transmissor. O poder vem de cima e eu estou aqui para receber. Quando Jesus disse: aquele que se humilhar será exaltado, você pode dizer: aquele que se colocar como filho será energizado novamente. Agora, quando o filho quer mandar no pai, ele quer subir para cima. Aí dá isso aqui, ó. Não fecha energia, não produz poder, não produz unção. A melhor posição que um filho pode estar é na posição de filho, receptor, que gosta de ganhar. Se quer conquistar o coração do pai, um filho pequeno sempre diz: pai, como é que tá? Tudo bem? É, pai, gostei daquele brinquedinho ali. Aí o pai dá uma olhada lá, tá bom, filho, vamos lá comprar. O pai se realiza fazer isso. O filho se realiza de pedir, né? Pai, me dá. O filho está assim, ele é receptor. É como a terra que recebe a semente. Então, esse é o papel de nós que estamos embaixo. E do filho. E o papel do pai é vir com suprimento em todas as áreas. Física, emocional, mental e financeira e espiritual. Quando o filho crescer, ele vai criar, é que nem o cordeiro, né? O cordeiro, quando é novo, ele não tem as asinhas aqui, as aspinhas. Mas quando ele se torna depois um carneiro, ele tem as aspinhas, cresceu. Então, quando crescer a aspinha do filho, ele se torna pai. Aí é ele que tem que ser o provedor. Aleluia. Então, no final aqui no Rio Grande do Sul, estava comentando que a gente começou a se unir.
aqui no Rio Grande do Sul, e nos submeter. Primeiramente foi comigo, quando Deus me mandou voltar aqui para o Sul, e Deus falou para mim, me deu uma visão sobre paternidade, eu gemi. Eu vou ser bem sincero, eu rejeitei no início. Deus me deu uma visão e falou que eu deveria buscar a Ele para que eu recebesse uma unção para ser pai e assumir paternidade. Eu gelei, porque eu sei muito bem que se tem um pai que não sabe ser pai, sou eu. Então, se eu fosse dar uma nota para mim como pai... Depois tu fala, então, se tem um pai que não sabe ser pai, sou eu. É verdade. E é como... E Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para... né? Mas eu não tenho capacidade. Eu falei, Senhor, manda outro. Você é pai. Os pastores não obedecem ninguém, você sabe. Ser pai de pastor. Daí Deus falou para mim, pai de apóstolo. Porque se alguém é apóstolo, ele vai acabar levando todos para o apostolado. E eu rejeitei primeiramente aquela ideia. Eu tive que ficar muitos dias no monte para começar a conceber essa ideia. Porque não é fácil. A gente perde tempo. Eu não gosto de perder tempo. Então, na minha escola, deve ter passado muitos e muitos pastores que eu fui aprendendo. Que a maioria não gosta de ninguém para fiscalizar ele, para mandar, para dizer, para orientar. Não. Por quê? Porque já houve machucaduras no passado. Já houve pais no passado que foram carrascos. E que machucaram, e eu também passei por isso. Acho que todos nós que estamos aqui nesse momento, que passamos por dificuldade com o pai, um pai que não foi um bom pai. Mas justamente porque Satanás, ele corrompeu a palavra pai, a função pai, ele corrompeu o modelo de pai, mas também corrompeu o modelo de filho. Então, nós começamos a entrar na escola e aprender sobre isso. E eu fui encontrando alguns irmãos que, como o pastor Rui, pastor Rogério, outros pastores, que foram se colocando como filho. Olha, eu preciso de paternidade. E essas duas funções, de pai e de filho, cada um fazendo sua parte, ela gera uma unção extraordinária, uma energia extraordinária de Deus. Então esta unidade entre filho e pai gera isso, gera uma unção. E hoje nós estamos colhendo aqui no Rio Grande do Sul as chuvas que Deus tem mandado no Rio Grande do Sul nesses últimos 5 anos, né? É um relógio medido por Deus milimetricamente. Eu vou daqui até a montanha todo dia e eu vejo todos os rios assim, no limite, os açudes todos também como é que diz? Transbordando. Aí eu penso assim, na próxima chuva vai desabar tudo. Nunca, fica sempre normal, nem de mais nem de menos, lotadinho, no top, todos, sempre. As colheitas, 5º ano das maiores colheitas. Então, isso mostra que a unção de Elias está no ar, está na terra, está no nosso estado, está subindo Santa Catarina, Paraná, São Paulo, e eu acredito que quase todos os estados brasileiros já estão sendo inundados pelas chuvas de Deus. E isto vem quando é sarado a função de pai e de filho. Filho e pai. Então, quero dar um conselho falando agora de igreja, pastores e filhos espirituais. Quando você já se sente que você já
não tem mais nada a pedir a Deus, então você alcançou uma posição de pai. Mas se você está lutando ainda, e tem muitas dificuldades ainda, você precisa voltar e sentar e se colocar na posição de filho. Uma das primeiras escolas que eu estive aqui, eu conheci um filhão muito querido, e ele não entendia muito de paternidade. Quer dizer, aprendeu errado aqui no Brasil, né? Que tinha um pai que era um faraó, depois arrumou outro, aí o pai mais parecia o diabo que faraó. Então, para trocar um pai faraó por um pai diabo, ele preferiu ficar com o faraó. E o menino veio e disse para mim, olha, eu queria que fosse meu pai. Daqui a pouquinho sentou outro do lado dele, assim, tu podia ser meu pai lá em São Paulo. Eu falei, filho, primeiramente Deus falou para mim que eu não devo ainda assumir paternidade de ninguém antes de 4 anos da escola. Mas eu posso até te dar um conselho como pai. O primeiro conselho que eu queria te dar, você quer? Quero. Não usa o título de apóstolo. Como assim? Filho, você é um menino, está começando o ministério. E você vai numa igreja que o pastor está lá 20, 30 anos. E você chega lá e ele vai se sentir abaixo de você. E você acima. Vai dar um conflito. Ele vai esperar de você que você dê paternidade para ele. E se você não tem nem para você e vai dar para ele, os dois vão morrer na casca. Então, desce um pouquinho e depois deixa que Deus se levante. Torne-se filho primeiro, depois você será pai. E eu queria dizer isso para todos os meus amados, queridos filhos. Eu nunca na minha vida eu me disse que eu sou pastor, nem apóstolo, nem profeta. Ô irmã, qual é o nome que eu mando vocês colocar nas matérias lá? Estou sempre brigando com vocês. Coloca lá na matéria. Às vezes bota lá pastor, às vezes bota apóstolo, às vezes profeta. O que eu mando vocês botar? Joel Engel. Joel Engel. Chega a isso. Por cada vez que me chamam de apóstolo, eu tenho que... apóstolo. Cada vez que ele profeta, cada vez que ele pastor. Mas e quando é que você é o Joel? Então, quando eu chego na casa do meu pai, eu me sinto bem, porque eu, pai, peguei, velho. Pergunta lá na casa do meu pai, o que minha mãe faz comigo, filho? Hein? Deixa eu botar a Gabi a falar um pouquinho aqui. Não quer falar? Tá, lá quando chega lá, ele tá no sofá, ela vai lá, pergunta se ele tá com frio, bota a meia nos pés dele. Ele sai pra rua atender o telefone, ela vai atrás com um casaco, ela pega o braço dele, veste o casaco nele. E o que mais? Ela... o pai também, a mãe também. O pai, cada um faz uma massagem, abraça ele, serve um cafezinho, traz coisinha, fica fazendo massagem nos pés dele, trazendo tudo pra ele, é ventilador, é travesseiro pra escorar o braço, tudo assim. Aleluia. Então, e tu, Cris, quer dizer alguma coisa? Não? Nada? Eu só quero dar uma palavra para vocês, finalmente, é que aquele que foi chamado para ser pai é uma responsabilidade muito grande. Então, ninguém deve buscar isso para si mesmo, se não é a hora ainda. Então, os filhos, principalmente, devem saber a hora de você se comportar como filho e ser submisso aos pais e aceitar a autoridade de seus pais, o conselho de seus pais. Ainda que seu pai possa ser um quadradão e estar errado, e você diz, meu pai não quer que eu entre na internet, ele é do tempo do EPA. Ouve teu pai, escuta ele, tua mãe. Porque teu pai e tua mãe têm um poder dado por Deus de abençoar ou amaldiçoar. Agora os pastores têm um poder de paternidade sobre as suas ovelhas, que se as ovelhas do pastor entristecer o pastor, elas têm prejuízo. Em Hebreus 13,
17 diz isso: se o pastor apresentar as suas ovelhas com tristeza, elas têm prejuízo. Por que você acha que o Brasil está com esse prejuízo todo? As pessoas não respeitam pastor, não respeitam paternidade. Está um caos na nossa terra. O governo não respeita o povo não respeita o governo. Como disse hoje na nossa sala de aula, né, o pastor Wellington de Rio de Janeiro. O povo não respeita a paternidade, não respeita o governo não respeita o povo, isso tudo gera um caos. Então, na aula de hoje, o conselho não é só para os pais, é para os filhos também. Os pais devem exercer a paternidade com responsabilidade, com amor, com discernimento, porque ele terá que prover para o filho. O pai é o provedor do filho em todas as áreas, física, emocional, mental, espiritual. E não deve dar isso para ninguém. A parte que é dele. Nós temos no Rio Grande do Sul um péssimo exemplo de pais que pegam um menino com 14 anos e levam para a zona. E dão cachaça para ele e quer que ele saia com a mulher para mostrar que ele é homem macho. E muitos dizem, o pai, ele faz o que ele quer, já tem idade, 14 anos, 15 anos. Não tem nada disso. O pai é responsável por levar o filho até que o filho saia debaixo do seu teto. Porque até que o filho está debaixo do teto do seu pai, o pai é responsável por tudo que acontece com seus filhos. O pai é responsável por dar um teto e também dar uma base. Então hoje, como pai, eu quero passar base para os nossos filhos. Base. Quero passar para os nossos pastores uma base. Nós não podemos colher a fruta antes de amadurecer. Eu rejeitei muito tempo de exercer paternidade, de agir como pai, de falar como pai e de orar como pai por filhos pastores. Hoje eu assumi que tenho que fazer, foi o que Deus mandou fazer, não o que eu goste. O que eu gosto é que a Gabi disse. Eu gosto de estar dando responsabilidade para outra pessoa. Se eu pudesse ter alguém aqui para ministrar o que eu estou ministrando, estaria ouvindo com o maior prazer. Não me interessa ser pai de 1 milhão de pastores. Não. De forma nenhuma. Não me interessa ter 1 milhão debaixo da minha cobertura. Não me interessa. O que me interessa, então? Fazer o que o Pai me mandou. Para Jesus, o Pai deu 12. Que depois vieram outros, mas os principais foram 12. Ele nunca quis uma multidão. Elias tinha 24, 25 mil discípulos. Mas que ficou mesmo com a capa foi um. Então, muitas vezes, nós gastamos 90% do nosso tempo com os 25 mil. E gastamos 1% do tempo com aquele um que vai ser, de fato, o filho verdadeiro. Então, nós, os pais, aprendemos com dificuldade isso, que às vezes nós dedicamos 90% do nosso tempo para os membros da igreja, não é, pastor Maia? Nós fizemos muito isso. E os filhos que interessam, que são os filhos dentro de casa, a gente gasta 1%. Tem que inverter isso. E hoje eu estou invertendo isso. Porque daí eu posso cuidar melhor dos filhos. Então, o pai águia não é só comida, não é só abraço, não é só dinheiro. Ele é um intercessor e um profeta. Então, se você chegou na condição de pai espiritual, você tem que prover para os filhos fisicamente, emocional, mental e espiritual. E não é fácil. Não é fácil essa provisão. Não é fácil. Muito difícil. Por isso que os pais merecem respeito. Então, conselho aos filhos, submeta-se aos seus pais. Conselho aos pais, guarde seus filhos. Dedique tempo para eles. Eu até queria ler aqui, não sei se consegue abrir aqui. Eu preguei aqui na minha Santa Maria, aqui, que eu sou mais de casa, tenho mais liberdade de fazer umas brincadeiras, né? E eu criei uns 10 mandamentos do pai.
Mas quem cria o mandamento é o filho. Então eu perguntei para os filhos: filho, se você fosse criar aí 10 mandamentos para o teu pai, quais seriam os mandamentos? Porque eu quero dizer assim, se você pudesse pegar o seu filho hoje e sentasse com ele numa mesa e desse para ele uma folha em branco, digo: filho, escreve aí, o que você espera de mim como teu pai? Primeira coisa, se o filho é pequeno, ele diz assim: ah, pai, eu quero que o senhor me dê bala e bastante doce. Ok, filho. Aí o pai faz um pedido pro filho: e eu quero, filho, que tu estude a lição de casa. Tá bom. Então, se tu estudar, eu dou as balas. Tá. Segundo pedido, filho: ah, pai, eu quero que o senhor me dê muito dinheiro. Ah, filho, então tá bom. Se tu trabalhar 8 horas por dia comigo, eu dou muito dinheiro. Cada um faz um pedido. E aí, eu fiz aqui os 10 mandamentos de um filho. Primeiro mandamento que um filho pede para o pai: pai, o primeiro mandamento para ti é esse: amarás o teu filho de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Brincando, esse é o mandamento correto. O pai deve amar o seu filho com toda a sua força, todas as suas emoções, e toda a sua mente e todo o seu coração. Deve, se puder. Porque Deus deu esse mandamento para ele. Mas Deus nos ama com toda a força dele. Deus nos ama com toda a sua emoção e toda a sua mente, e toda o seu coração. Segundo mandamento que eu achei mais importante para todos os pais: não matarás. Como? Não matarás seu filho. Não matarás seu filho antes de nascer. Não fará aborto do teu filho. Não matará teu filho em casa depois de grande. Não matará o sonho dos teus filhos. Não mate a esperança dos teus filhos. Não mate a alegria dos teus filhos. Não matarás. Tem muitos pais que só pensam nele. O terceiro mandamento, que eu acho também o mais importante dos pais: presença. Presença, estar presente com o filho ao levantar de manhã, ao caminhar pela rua, ao se assentar e ao deitar. Se os pais trabalham longe, então, e não pode estar presente todos os dias, então um novo mandamento vos dou: um dia por semana para o teu filho. Assim como Deus disse, né? No 7º dia descansará. Aquele dia, sábado, que começa agora, é o dia do pai estar com os filhos. Então, um dia para ficar com a família. Amém? E levantando ali esses, né? Próximo mandamento: protegerá seu filho. O 5º mandamento: abraçará seus filhos. Abraçará de manhã, abraçará de tarde, abraçará à noite. Falará aos seus filhos, ensinarás: eu te amo, e repetirá várias vezes por dia. O 8º ou 7º mandamento lá: proverá para o seu filho. O pai proverá dinheiro para comida, dinheiro para roupa, para o colégio. Honrará teu filho, pai. Agora achei um mandamento interessante que a Gabi, não sei se foi a Gabi, foi outro filho que disse aqui: não terás outros filhos diante de ti. Como que é isso? Um filho, o pai muitas vezes honra um filho, desonra o outro, né? Então aquele filho que foi desonrado, ele ao segundino, ele disse: não, o pai sempre elogia o outro e não elogia eu. Então, pai, eu vou te dar um mandamento: não terá outros irmãos diante de ti. Muito bem. Eu creio que o mandamento mais importante que eu daria aos pais é que você seja um intercessor do seu filho e o provedor, o profeta. O intercessor é aquele que intercede pelos filhos todos os dias. E é isso que eu tenho feito pelos meus filhos, não só de casa, mas os filhos espirituais. E depois, uma vez por ano, nós profetizamos aos nossos filhos na escola profética, 23 e 24 de setembro. Ok?
quero agradecer você pela sua audiência e quero encerrar dando um abraço nesse momento. Está lá em Curitiba, Israel Felipe, menino, acho que deve ter 17, 17? Ele foi ungido na segunda escola. 2 anos atrás ele foi ungido e Deus me mandou colocar o manto sobre ele, profetizar o ministério na vida dele, o ministério profético. E hoje ele está inaugurando a casa de oração em Curitiba. E lá nós temos o pastor Pará, o Dinho, temos lá o pastor Alexandre, que nos representam e são nossos filhos também. Então, está acontecendo no Rio Grande do Sul o nascimento de uma nova geração. Pastora Célia também do Curitiba, tu vê? Curitiba está saindo na frente, né? São alunos da escola profética e há 4 anos atrás ela veio pela primeira vez na escola, foi ungida e já 2 anos depois abriu uma igreja em Curitiba. Hoje tem 50 membros, estão debaixo de nossa cobertura, nossa paternidade. A igreja dela toda é dizimista, dizima para o ministério uma vez por mês, junto com as suas primícias, são intercessores, são filhos que trabalham junto, são filhos que são amigos, são filhos provedores e intercessores. 4 níveis de filho. Ok? Então é isso. Está entrando aí o pastor Valdemar de Catanduba, isso é lá no Pará? Maranhão. Gabriel, tem algum recado para os irmãos aí? Alguma coisa que eu esqueci de falar? A plataforma, então, a Gabriele vai dar um recadinho para vocês aí, antes de finalizar. Essa lição também está disponível na plataforma da escola online, né? Que a gente vai colocar o link agora nos comentários, que ainda não é aluno, para ter acesso lá. E lá tem a lição escrita, tem o vídeo e tem também para os pastores, né? É que nem o pai está fazendo um grupo, tem um grupo fechados para pastores, e conversa com eles diariamente para quem é aluno. Então, muitos pastores têm me procurado para conversar com ele, para ter acesso a ele. E o WhatsApp dele é umas 5.000 mensagens por dia, eu acho, não tem. Se ele for responder todo mundo, ele não faz mais nada, né? Só responde mensagem. Então, ele criou esse grupo para dar atenção para os pastores, para poder falar com todos os pastores. E ali eles ficam numa sala de aula, passam o dia conversando, é muito importante, né? Pastores que queiram ter esse contato e poder estar aprendendo mais e estar ligado todo dia, se cadastra na plataforma. Daí a Lisa, que tem cuidado, ela adiciona já o pastor nesse grupo, né, para ter esse contato e aprender junto. E também tem o grupo dos alunos também, que ele também vai estar dando atenção e conversando junto e aprendendo junto, né, e o link nós vamos colocar ali embaixo. Alguns perguntam se tem valor, não tem um valor específico, né. A gente pede, cada um escolhe uma oferta que ele vai estar dando mensalmente e é gerar no boleto. Então é você que vai escolher quanto você quer ofertar e quanto vale essa escola para você mensalmente. Amém? E também a escola em setembro, nós vamos estar colocando o link para se inscrever, porque cada pastor que liga, 70, 80 pessoas, 60 pessoas que estão vindo, e é bem limitado. Então, se você quer vir, não deixe a inscrição para a última hora, porque ano passado faltou lugar e ficou gente meio de fora e não tem como colocar todo mundo lá dentro. Então, se cadastre antes, se inscreva com antecedência para garantir a sua vaga. Amém? Nós vamos estar colocando o link nos comentários ali para vocês ter acesso. Amém? Aleluia. Deus abençoe. Amém. Gabriel está abençoada, né? Aleluia. Obrigado, Gabriel. Então foi interessante que a Gabriele relembrou aqui da escola profética online. Muitas pessoas pensam que é só aqui que a gente tem uma escola. Não, nós temos uma escola na plataforma. Na plataforma nós temos alunos cadastrados e cada aluno que está ali, a gente sabe o seu endereço, sabe tudo da sua vida, a gente conhece. E é uma caminhada que nós estamos tendo para conhecer os pastores. E lá dentro da plataforma a gente pode conversar coisas particulares, trocar experiência, que tem o grupo só de alunos e o grupo só de pastores, né?
para a gente poder definir assuntos específicos. Hoje nós falamos de tudo, de batalha espiritual, falamos de corte celestial, falamos de testemunhos, de tanta coisa importante. Então, o objetivo desta plataforma é caminhar junto com os amados, como Elias caminhava com Eliseu. Segunda coisa importante é que nosso trabalho aberto, muitas vezes, entra pessoas indesejadas. Nosso trabalho, nós trabalhamos com segredos muito importantes, buscamos conhecimento de princípios, de chaves. Nós vamos buscar lá em Israel, temos uma escola profética em Israel, inclusive agora acho que eu vou estar lá no finalzinho de maio para junho. Para você ter uma ideia, 1 hora de aula com um rabino custa $250. E nós transmitimos esses conhecimentos que saem tão caro. E tem pessoas que ofertam-lhe R$10 por mês. E recebem o conhecimento que, se fosse pagar, como a gente paga, para uma viagem a Israel a gente gasta uma pequena fortuna. Vamos lá aprender, estamos fazendo isso há 30 anos, e a gente traz para os filhos. Então, por isso que é importante que os pastores que querem absorver esses conhecimentos e ter comunhão e impartir da unção, andar em aliança, é importante se inscrever na escola. Outra coisa importante sobre paternidade, tem 4 níveis. Eu posso ser pai de uma criança e aquela criança não está vivendo debaixo do meu teto e nem recebendo os benefícios da paternidade, mas não deixa de ser filho. Correto? Então nós temos algo que nós chamamos no escritório, que a pastora Mara chama de cobertura. No ano passado, nós tivemos algumas pessoas, líderes, né, que saíram chateados da escola, ficaram até meio de mal com a gente, porque não foi citado o nome deles. Aí eu fiquei pensando, mas como é que nós vamos lembrar o nome de tantas pessoas? Aí eu fiquei ouvindo agora 2 pastoras que me falaram, não, é que o senhor falou o nome da gente e não falou deles, e achou que devia falar o nome deles. Mas eu falo o nome dos filhos que às vezes estão ali perto e que estão caminhando com a gente. No dia a dia a gente se lembra do nome, porque está mais perto. Então a pastora Mara está fazendo, credenciando todos que estão debaixo da cobertura. Aqueles que estão debaixo da cobertura têm um compromisso com a escola, de caminhar junto, trabalhar juntos, ser amigos, ser provedores, ou eles mandam seus dízimos, suas ofertas mensais. Então, esses nomes a pastora Mara tem dentro do catálogo, dentro da escola, que é uma instituição, pessoa jurídica do ministério. Então, ela é que faz isso. Então, todos aqueles que querem ser lembrados e não ser esquecidos, precisa se antenar, né? Para vocês entenderem como é que funciona a escola. Nós temos muitos filhos, nós damos paternidade para milhares de pessoas. Só na África são 8.000 líderes, mas nem todos, apesar que todos são filhos, e se consideram filhos, são filhos, mas nem todos estão dentro dos princípios de uma cobertura, onde ele recebe os benefícios de uma cobertura. Então, isso são poucos. Então, se você quer estar realmente ligado direto e receber todos os benefícios de uma cobertura, procure a pastora Mara ou entre em contato com o escritório, que isso é independente de estar na escola ou não. A escola é uma coisa aberta para todos. Aqui nós fizemos uma aula, que isso aqui é uma reunião que eu comecei sempre fazendo com a minha família. O objetivo era reunir a família aqui. E foi crescendo. E hoje
Já alcançamos mais de 100 mil alunos, pessoas numa dessas aulas. Então, mas é aberto a todos. Mas se você quer se enquadrar dentro do que eles estão falando, então você tem que procurar. Até os 3 meses antes da escola, é muito importante que fechou as vagas, não tem mais. Não vai ser feita uma inscrição em cima da hora. Por quê? Porque o ideal é que cada pastor faça a inscrição e traga os seus líderes. Então nós vamos apresentar esse ano por regiões. Então cada excursão que vem, cada caravana que vem será apresentada e nós vamos orar especificamente por cada dessas regiões, ok? Então por isso é muito importante, inclusive, Gabriela, é importante também chamar o pessoal para fazer a matéria, né, a notícia das caravanas, né? Você que está formando a caravana, entre em contato com o escritório, faz uma notícia, divulga, que aí todo mundo vai procurar você, ok? Lá em Minas Gerais tem uma agência, né? Uma menina é a Natiele? Débora Natiele. Ela fez o ano passado, ela contratou uma agência, fez um grupo, foi uma ideia sensacional. E pegou, porque as pessoas preferem pegar uma agência e pagar em 12 vezes, faz o pacote do aéreo, do hotel e mais do traslado. Fica um dia a mais, 2 dias, muito legal. Ok, então é isso. Quero desejar para vocês um ótimo sábado. Está começando o sábado agora em Israel. O sábado é o dia dos pais e filhos se encontrarem. E neste dia, toda semana, os pais abençoam seus filhos. Pense comigo, que cultura bacana, onde os pais abençoam os filhos pelo menos uma vez por semana, né? Então eu quero abençoar nossos filhos, eu abençoo nossos filhos em nome de Jesus. Abençoo o Tiago, meu primogênito, abençoo a Cláudia, o Isaac, abençoo a Radassa, abençoo a Gabriele, o José, o Júnior, a Maria, a Noah e todos os nossos filhos espirituais, nossos intercessores, nossos pastores, nossos patrocinadores, nossos colaboradores. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Ótimo sábado a todos. Fiquem na paz. Um grande abraço. Amamos vocês. A família toda está mandando um abraço. Amém? Shalom, shalom. 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 Shalom.